Então, meu nome é Phil, para quem não me conhece, e esse daqui vai ser o meu apresenta, e me falaram que é legal começar com um mistério, então a minha dica é essa. Alguém quer arriscar sobre o que vai ser meu apresenta? Alguém? Não? Susto. A gente tá mandando no chat. Ah, É que você não tava no chat, né? É que a mas gente deixa eu dar uma olhada no chat. Okay. Imersão. Não, acho que não. Acho que vocês não vão conseguir pegar. Beleza. O meu apresenta vai ser sobre cinema. E a referência aqui vai ser da primeira exibição cinematográfica, que foi em 28 de dezembro de 1895, realizada pelos irmãos Lumière. E eles filmavam, quando eles inventaram as primeiras gravações, eles queriam filmar cenas do cotidiano, né? Era também no começo bastante teste. Então, eram gravações curtas que mostravam o cotidiano, e reza a lenda que quando essa gravação que eu tô rodando agora foi exibida, as pessoas saíram correndo da sala com medo de serem atingidas. Então, é uma gravação bem curtinha, 42 segundos, mas é só isso, então eu nem vou mostrar tudo, que é o trem passando, e esse é o início do cinema. Opa. Então, a etimologia da palavra cinema vem do francês cinématographie, eu acho que é assim que se fala, que, por sinal, vem do grego kinema e graphem, que significa a gravação do movimento. A gente não costuma associar o cinema diretamente com a ciência, mas o cinema ele só é possível por conta de muitos estudos sobre luz, sombra, reflexão, refração, óptica, cinética e a fisiologia do olho humano também. Sem isso, não seria possível que nós tivéssemos o cinema hoje. Mas o cinema ele começa muito antes da primeira produção cinematográfica. Na China, 5.000 anos antes de Cristo, a gente já tinha o teatro de sombras, que era formado por bonequinhos, tinha um pano e uma fonte de luz, e as histórias iam sendo contadas por atores que manipulavam o boneco para formar uma projeção no pano. Até hoje isso existe ainda, é uma forma de entretenimento bem legal, e é muito bacana de fazer com as crianças, então até eu peguei a imagem aí de umas crianças fazendo isso, é bem bacana. Lembra até um pouco o conto da Caverna de Platão, com as sombras e tal. No século XV, o Leonardo da Vinci, ele cria a câmara escura, que é um experimento que a gente costuma fazer na escola. Você pega uma caixinha de sapato, faz um furinho e do outro lado você coloca a folha e você vê que a imagem ela se inverte. Então, são estudos como esse da óptica que permitiram que fossem criadas as câmeras fotográficas. Teve a lanterna mágica de Athanasius Kircher, no século XVII, que era uma lanterna normal, com um vidro na frente, com imagens desenhadas, e ele conseguia projetar as imagens através disso. E a invenção da fotografia, em 1826, por Joseph Nicephor, não estou muito certo de como se pronuncia esse nome, e essa é a primeira foto que nós temos, a primeira fotografia do mundo. Isso daqui é uma janela, você pode ver aqui umas torres, um telhado, então a primeira fotografia do mundo foi da janela do Joseph. E a foto mais vista no mundo, vocês conseguem reconhecer essa foto, eu imagino. A foto do Windows XP, ela é a foto mais vista do mundo, o nome dela é Bliss, e por incrível que pareça, não existe nenhuma edição nessa foto. Quem tirou essa foto foi um fotógrafo que estava indo visitar a esposa dele, ele pegou a estrada e teve uma tempestade, depois da tempestade o céu ficou muito limpo e ele resolveu parar o carro e tirar essa foto, e ela ficou muito conhecida ao virar o pano de fundo da área de trabalho do Windows XP, é a foto mais vista do mundo.
Ainda no pré-cinema, a gente tem o Fenacistoscópio, de Joseph Anthony Plateau, em 1832, que funciona muito parecido com o próximo item da lista também, que é o praxinoscópio, que são imagens estáticas que são giradas para dar a impressão de movimento. Aí, aqui, quando eu disse que o cinema começa com os irmãos Lumière, na verdade, eu falei uma coisa que não é um consenso. Há quem defenda que o cinema começou com Thomas Edison, que foi o inventor do filme perfurado e da película de celuloide. Em 1890, ele já exibia filmes no que viria a ser o primeiro estúdio de cinema, chamado Black Maria, em West Orange, e ele exibia os filmes através do cinetoscópio, que é essa caixa aqui, funcionava a manivela, e você tinha que colocar os olhos ali para você enxergar as gravações. Elas tinham por volta de 15 minutos. Então, há quem defenda que esse foi o início do cinema, há quem defenda que foi com os irmãos Lumière. O cinema, a princípio, ele não era narrativo, ele era documental. Então, você filmava cenas do cotidiano, algumas para registro histórico e algumas, bem no comecinho, era apenas para teste mesmo, mas ninguém ainda tinha tido a ideia de contar uma história através do cinema, e foi isso que Alice Guy Blanche fez. Ela foi pioneira no cinema narrativo. Ela estava presente nas primeiras exibições dos irmãos Lumière, e ela ficou muito animada com isso. Ela resolveu fundar a própria companhia dela, e ela fez filmes, ela criou várias técnicas para filmagem, mas ela acabou se divorciando e voltou a morar na França. Ela morava nos Estados Unidos, nessa época em que ela foi a pioneira do cinema narrativo, e quando ela volta a morar na França, ela é apagada, provavelmente por conta da história dela, e quem acaba ficando com a fama do cinema narrativo é o Georges Méliès, que criou o filme Viagem à Lua, baseada na história de Júlio Verne, que tem o mesmo nome. Viagem à Lua é um filme muito marcante, ele foi eleito um dos melhores filmes do século XX, e ele é o primeiro filme que fez muito sucesso a contar uma história. Então, se você tiver curiosidade sobre a história do primeiro filme de Georges Méliès, eu indico você assistir A Invenção de Hugo Cabret, não sei se assim se fala, que ele fala bastante sobre a invenção do cinema, então você consegue ter uma base através disso. Isso daqui é um frame muito conhecido desse filme. E aí a gente tem até agora o cinema mudo. Desde a sua criação, o cinema ele não tinha transmissão simultânea de imagem e áudio. Então, enquanto uma pessoa... enquanto o cinema transmitia o filme, uma pessoa tocava algum instrumento ou fazia efeitos especiais mais rudimentares, e os filmes eles não tinham diálogos, eles passavam muito pela mímica, pela pantonímia, e eles, quando não conseguiam fugir de um diálogo, eles colocavam um letreiro explicativo. Se vocês assistirem Tempos Modernos, vocês vão entender do que eu estou falando. É um filme praticamente sem som. Acredito que depois eles tenham adicionado uma trilha sonora no filme, mas é totalmente musical também. E era assim o cinema até 1927, quando foi lançado O Cantor de Jazz, de Alan Crosland, que estreou em 6 de outubro, e foi o primeiro filme a ter diálogos. Então, o som do filme foi gravado e foi transmitido junto com a transmissão, que é um modelo de cinema que nós estamos acostumados. O primeiro filme em cores foi The Word, The Flash and the Devil, de 1914, e não tem muitas informações sobre esse filme porque ele foi perdido. Então, a gente não sabe muito sobre a história dele. Eu tentei pesquisar, mas eu não achei nada muito relevante. Até 1950, a única forma da gente ver filmes era através do cinema. Então, é uma revolução quando a TV começa a transmitir também os filmes, e para isso foi necessário a tecnologia do videotape e a popularização dos aparelhos de televisão. O primeiro filme transmitido pela TV, apesar disso ter se popularizado em 1950, o primeiro filme transmitido pela TV foi The Crooked Circle,
em 1933. E foi experimental, então por isso que ele vai se popularizar quase 15 anos depois. Até então, a gente tinha aí o cinema, a televisão, mas você não tinha muita liberdade, você assistia o que estava passando, assistia o que você conseguia sintonizar na TV. A partir de 1973, a Sony apresenta a fita magnética, a fita VHS, que permite, então, que as pessoas consigam assistir filmes quantas vezes quiserem, quando quiserem, e isso é outra revolução, né? Porque isso vai democratizando um pouco mais o cinema. E isso cria as locadoras. Então eu coloquei essa imagem aqui de locadoras, porque eu era apaixonado por locadora, eu até quis trabalhar em numa época. A primeira locadora surgiu em 1975, por Eckhard Baum, na cidade de Kassel, na Alemanha. E a primeira Blockbuster foi criada em 1985, e a Blockbuster é a maior rede de locadoras do mundo. A princípio, as locadoras começaram com VHS, mas logo chegaram os CDs e DVDs, que melhoraram muito a qualidade tecnológica, né, a qualidade de transmissão, né, do áudio e do vídeo. Então, a partir de 1996, as locadoras passaram a ter também os DVDs e os CDs, mas eu não sei como que isso é em todo mundo, mas aqui no Brasil eu sei que até o fim da década de 2010, ali a gente ainda tinha bastante fita cassete nas locadoras. Com suporte digital, o formato garantia resolução de som e imagem superior atingido pelas fitas magnéticas, e então isso conquistou o mercado. Após os DVDs, veio o Blu-ray, que ganhou muito em resolução. Então, os DVDs, a princípio, tinham resolução de 480p, e a resolução aumenta muito com o Blu-ray. O DVD lança o HD DVD para tentar competir, mas o mercado acaba se voltando para o Blu-ray. Por uma época, o Blu-ray também conseguiu até transmitir filmes 3D, desde que você tivesse o aparelho certo em casa, então isso ajudou também na popularidade. E o nome Blu-ray vem do leitor dos DVDs, porque os leitores antes tinham um laser vermelho, a partir do Blu-ray eles passam a ter um laser azul para ler e gravar os DVDs. E aí a gente chega finalmente no streaming. O streaming, na verdade, é uma ideia que começou bastante lá atrás. Vocês provavelmente já ouviram falar que a Netflix ela tentou fazer uma parceria com a Blockbuster lá no começo, mas a Blockbuster não deu muita bola, porque eles acharam que ninguém ia querer essa proposta dos filmes em casa, de assinar para ver filmes. Mas a Netflix ela não foi a primeira. Em 2005, a Apple começou a vender séries de TV via iTunes para os usuários de iPod. E o YouTube começou as suas atividades também. O YouTube ele vai ser uma motivação para a criação do streaming. E a Amazon ela já tinha, a partir de 2008, um serviço parecido, um serviço antecessor ao Prime Video. Mas a Netflix ela ganha na forma de vídeo dela, que você assina e você consegue ver diversos filmes, saindo um pouco do formato da locadora, em que você pagava por filme que você quisesse assistir. E hoje, os serviços de streaming, principalmente com a pandemia, eles têm crescido muito. Eles atingiram, acho que, 207,6 milhões de usuários, só a Netflix, em 2020. Isso fora os outros serviços como Disney Plus, Amazon Prime, enfim. O cinema nacional, o primeiro filme exibido no Brasil foi 6 meses após a exibição em Paris. Foi o mesmo filme que os irmãos Lumière apresentaram lá, foi apresentado aqui em 8 de julho de 1896. Mas o primeiro filme nacional foi em 1908, pelo cineasta luso-brasileiro Antônio Leal, que apresenta o filme Os Estranguladores, que é o primeiro filme brasileiro com duração de 40 minutos. Isso daqui é a imagem de tickets de cinema da época. Eu achei isso bem bacana. A pirataria no Brasil.
todo mundo sabe que a pirataria ela é uma grande ferramenta para a democratização ao acesso de não só do cinema, como das músicas e de qualquer coisa que a gente precisa do computador para acessar, né? Então, a gente pirateia... A gente não, né? As pessoas pirateiam aplicativos, músicas, séries, vídeos. E até algum tempo atrás, a pirataria ela só era crime no Brasil se tivesse a intenção de lucro. Então, se você se você baixa uma coisa para poder vender, era crime, mas se você simplesmente baixa para consumo próprio, não era. Hoje a lei já mudou, então o upload, o download de materiais sem o consentimento do detentor dos direitos autorais é crime e pode gerar as penalidades, mas geralmente isso não gera problemas para quem consome, mas só para quem vende, porque é muito difícil rastrear quem está consumindo o material, mas existem formas também. Segundo uma pesquisa de 2017, o Brasil é o quarto país que mais consome pirataria no mundo e o primeiro são os Estados Unidos. E eu consegui achar isso daqui, é bem legal. Quem pegou essa época da locadora, né? Acredito que todos aqui tenham pego. Deve se lembrar que no começo dos DVDs vinham algumas propagandas, além de trailers dos próximos filmes. E essa daqui é uma das propagandas que eu considero bem apelativa. Eu vou passar aqui pra gente dar uma olhada. DVD, show, filme, desenho. Ô, chefia, fica à vontade. Isso aqui não é aquele DVD que estraga no aparelho não, né? Ô, patrão, esse daí, isso é coisa boa, meu. Lá na vida. Tem alguma promoção aqui? Vou fazer uma promoção boa pra chefia agora. Você vai levar 3 e vai me pagar só 2. Só que eu acho que eu tô sem troco. Então eu troco pro senhor. Eu posso dar o troco em bala? O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. DVD pirata é crime. Filme em DVD só original. Então, show, filme, desenho. Nos anos 2000 ali, a gente tinha uma propaganda bem forte contra a pirataria. Qualquer DVDzinho que você alugasse para assistir ia vir com essa propaganda. E a gente pode ver que são propagandas bem apelativas para tentar colocar a mão na sua moral, assim, né? Tipo, você está ajudando a financiar o tráfico. Existiam outros vídeos que era, por exemplo, o pai chega e fala, o papai é muito esperto, olha, eu peguei um filme pirata, e o filho fala, eu também sou muito esperto, eu colei a prova inteira do meu amigo e tirei 10. Então eles buscavam esse argumento moral para minar a pirataria, mas com o advento da internet eles não conseguiram. Nessa época, acho que a maior parte da pirataria ela tinha a ver com camelô, essas coisas, você tinha que comprar, né, os DVDs, mas depois com os torrents você conseguia fazer isso em casa. Então a pirataria ela não conseguiu ser controlada, as pessoas acabaram até desistindo, né? Hoje você não vê mais propagandas como essa, mas a pirataria ela diminui com o advento dos streamings, porque passa a ser muito mais cômodo você assinar um serviço de streaming, que principalmente no começo, que não era tão caro, hoje os preços vêm subindo, mas se você pegar o Netflix de 2015, por exemplo, era um preço bem em conta, com muito conteúdo, e isso conseguiu efetivamente dar um jeito na pirataria. Aí resta a dúvida se com vários serviços de streaming a pirataria não vai voltar a aumentar. Eu não tenho certeza sobre isso, não pesquisei também, é só uma dúvida para ficar aí para vocês. As maiores bilheterias do cinema, acho que isso daqui não é surpresa para ninguém. Vingadores Ultimato, no ano que foi lançado. Avatar ficou muito tempo como a maior bilheteria e Titanic também. Avatar voltou a ser a maior bilheteria recentemente, porque eles voltaram a exibir o filme nos cinemas da China, e então Avatar passou de novo Vingadores, mas são os 3 filmes mais assistidos. Curiosidades sobre isso. Titanic, embora ele esteja como o terceiro filme com a maior bilheteria, isso não considera a inflação. Então, se você fizer a conversão da moeda para a nossa moeda atual, o Titanic ainda seria o filme mais lucrativo de todos esses. Porém, o Titanic ele ficou muito tempo em exibição. Então, ele ficou mais de um ano em exibição nos cinemas, e vira e mexe as pessoas exibem esse filme de novo. Acho que há uns 5 anos atrás houve a exibição de Titanic de novo, pelo menos aqui nos cinemas de Bauru, e acho que nos de São Carlos também, porque eles queriam mostrar como seria o filme com as tecnologias atuais. Então, eu não me lembro se teve 3D ou se foi simplesmente um som melhor,
uma qualidade de imagem otimizada, mas vira e mexe, eles colocam esses filmes em cartaz de novo. Alguém quer tentar adivinhar qual que foi o filme que deu maior prejuízo na história do cinema? Não, Esquadrão Suicida, quase. Atividade Paranormal, se for o filme de terror que você está sugerindo, eu acredito que, na verdade, ele é um dos que mais deu lucro, porque foi um filme caseiro. Eu pesquisei alguma coisa sobre isso, mas eu não tenho dados muito concretos para te passar. O filme que deu o maior prejuízo da história do cinema, na verdade, foi John Carter Entre Dois Mundos. Eu não sei se vocês já assistiram, ele é um filme que não é muito antigo, ele acho que é de 2010, 2011, e ele conta a história de um cara que consegue viajar até Marte, e aí ele tem que tentar voltar para a Terra, ele acaba criando dois corpos ali, é uma historinha bacana, porém, como o filme se passa em Marte, eles investiram muito em efeitos especiais, o orçamento do filme foi de 200 milhões, só que o filme só lucrou 40 milhões, então ele teve 160 milhões de prejuízo. E esse é o filme com maior prejuízo da história do cinema. Agora, também vou deixar para vocês adivinharem qual que é o filme nacional com a maior bilheteria. Não. Acertou. O Gabriel acertou. Minha Mãe é uma Peça, especificamente o 3. Eu esqueci de anotar quanto que ele arrecadou, mas foi na casa dos milhões também, tipo, mais de 100 milhões, acho que quase 140 milhões, alguma coisa assim. Depois eu trago os dados certinho para vocês, mas esse é o filme nacional com a maior bilheteria. E, a título de curiosidade, quando Vingadores Ultimato foi lançado, teve uma polêmica, que ele foi lançado na mesma semana que De Pernas pro Ar 3, e De Pernas pro Ar 3, por ser um filme nacional, ele tinha que ter uma cota de exibição nos cinemas, mas muitos cinemas desrespeitaram isso e colocaram todas as salas para passar Vingadores Ultimato, porque eles achavam que o lucro ia ser maior, e de fato é um lucro bem expressivo, mas De Pernas pro Ar 3, embora tenha virado meme nessa época, ele é um dos 10 filmes nacionais com maior bilheteria. Então a comédia nacional aí, firme e forte. Esse foi o meu apresento. Muito obrigado.